Eu queria entender como que vocês se sentem quando vocês oram. Como que é esse sentimento? Como que é essa sensação? Como que é esse negócio assim de quando vocês oram? O que que vocês pensam? O que que vocês sentem? O que que vocês... Eu queria entender. Porque talvez eu não sei orar, talvez eu vejo assim gente orando que chora, eu vejo gente que ri. Como é que vocês sentem? Tem um jeito certo de sentir quando ora? Não. Como que é? O que vocês pensam? O que é mais fácil, orar ou rezar? O que é mais fácil, orar ou rezar? Desculpa, você que está em casa. Rezar é mais fácil. Por que rezar é mais fácil? Já está pronto o negócio. Mas ainda, quer ver uma coisa? Se você passar em frente de um templo budista e ver alguém lá naquela posição de yoga, de frente de um Buda ou daqueles deuses asiáticos, o que você vai dizer? Que essa pessoa está fazendo o quê? Se você vê um católico, né, lá no altar, diante de uma imagem, o que você vai dizer? Que ele está fazendo o quê? Rezando. Se você vê um crente ali na frente, sozinho, você vai dizer que ele é o quê? Louco. Mas está louco. Eu vou saber que está louco. Mas é louco. Por quê? Porque não está vendo nada. Então, como que Martim Lutero ensinou a gente a orar? De olhos fechados. Por que que ele fala? Eu não sei quem foi criado em igreja que ficava orando, olhando as pessoas orando. E se a gente visse alguém com o olho aberto na oração, o que que a gente falava? Estava orando de olho aberto. Mas como é que você sabe que eu estava orando de olho aberto? Por quê? Vocês sabiam que eu não fecho os olhos para orar? Eu não consigo. Te escandalizei? Eu já horrorizei meio mundo já quando eu falei isso aqui, que eu não consigo fechar os olhos. Minha esposa fala, fecha os olhos, o povo está te vendo. Eu falei, mas quem está me vendo é você que está vendo. Tem que fechar olho ou não tem que fechar olho? Não está escrito na Bíblia? Tem que fechar o olho ou não tem que fechar o olho? Então quando a gente fala, irmãos, vamos ficar em pé agora, fecha os teus olhos, curve a sua cabeça. Se eu não fechar os olhos, se eu não curvar a cabeça, eu não orei. E se eu não fiquei de pé? O que é contemplar? Eu contemplei o Senhor, eu não achava um banco 24 horas. Eu falei, Marli, compra uns shortinhos aí, compra um negócio desse aí, vai que a gente fala com ele. Eu queria comprar uma manga. Eu não tinha R$1 para comprar uma manga. Eu ia mandar um pix pro cara por causa de uma manga. Eu falei, não, eu não tenho vergonha de falar pro cara no mercado. Aí ela achou um short lá que ela gostou e tal. Aí fechou tudo. Eu falei, cara, eu posso te passar R$10 a mais só para eu comprar uma manga? Quanto o senhor quiser. Foi 20. Quanto o senhor quiser. 50. Quanto o senhor quiser. Eu olhei assim, o cara é pastor. Cara é irmão. Não, nós estamos aqui para abençoar, pastor.
Estamos aqui para servir. Esse lugar aqui é um lugar de bênção. Falei, pô, mas tinha 50 lugares para comprar os shorts. A gente foi comprar do pastor, cara. Eu só não gostei de ter feito o Pix, porque eu peguei um dinheiro a mais, e em 5 minutos foi todo o dinheiro. Se eu não tivesse feito o Pix, eu não teria pego o dinheiro e não teria gasto. O que era essa oração contemplativa, né? Semana passada vocês viram isso, né? Que é aqueles que desejam experimentar a presença de Deus. Como que é testemunho? O que é um testemunho bom? O que é um testemunho que o povo gosta de ouvir? Qual é o testemunho que o povo mais gosta de ouvir? Mas assim, como que é esse testemunho? Transformação. Gente, eu fui criado na rua, eu usei drogas, eu fui bandido, eu fui ladrão, andei com várias prostitutas, né? Fui preso, saí, era alcoólatra, vivi na Cracolândia. Um dia alguém foi e me evangelizou, agora eu aceitei Jesus e eu vivo para o Senhor. Agora vamos ver o testemunho daquele menino que nasceu na igreja? Qual é o seu testemunho? Meus pais eram crentes, eu vivi a vida inteira na igreja. Isso é testemunho? Oi? Esse é o testemunho. Minha mãe, ela pertencia a uma igreja que a base dessa igreja, o culto, acho que quase, vamos pensar em termos de 40% do culto é testemunho. Todo mundo tinha que dar testemunho. E ela chegava em casa e falava, Aderson, olha, aquele irmão não tinha nada que comer, estava passando necessidade, estava orando, e aí Deus mandou alguém com a cesta. Aí ela chegava lá, Aderson, tinha um irmão que estava com essa doença, tal. E Deus orou, e um irmão foi lá e orou por ela, a irmandade orou, foi curado. Isso. Aí um dia ela foi contar a história de novo. Eu falei, mãe, qual é o seu testemunho? A senhora só fala daquilo que Deus fez para a vida das pessoas. Qual é o seu testemunho? Então, muitas vezes, a gente quer viver a fé de quem? Muitas vezes a gente só quer viver a fé do outro. Mas qual é a minha experiência? Uma vez eu fui visitar uma família, eles moravam aqui, e esse rapaz tinha começado a fé dele na Adonep. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Adonep. Adonep, muitos anos atrás, começou um processo aqui de... como é que fala? Um projeto, né? Isso, de empresários ali na Blue Lake. Então, eram empresários que se reuniam, que davam testemunho, e muitos ali conseguiam. E eu fui ver, eu visitei um que estava vindo aqui, e ele era um empresário. Ele falou, olha, pastor, eu fiquei 2 anos naquela Adonep, dei todas as ofertas que eram pedido,
fiz todas as coisas que eles faziam, e toda reunião vinha um empresário que dava certo. Eu estou me separando, minha empresa faliu, por que não deu certo para mim? Por que só para mim não deu certo? O que houve? Por que tem que dar certo? Então, qual é a minha experiência com Deus? Quando que você pode dizer assim, olha, o Senhor fez isso, isso, isso na minha vida. Eu creio, eu louvo a Deus, porque eu tive essa experiência. A segunda coisa que a gente pode pensar numa vida contemplativa é quando a gente faz uma opção, né? De entender que a partir daquele momento da nossa vida, a nossa vida tem um outro sentido. Houve uma ruptura na nossa vida, houve um momento assim, bem claro, bem delineado, aconteceu isso. Isso é fácil entender ou não? Vocês acham? É fácil entender quando houve esse momento, essa ruptura? É fácil? Eu vou pegar um menino aqui que ele vai falar para a gente se é fácil entender esse momento. Quer ver? Isso aqui é filho de pastor, foi criado na igreja a vida inteira. Você fez alguma coisa de errado na vida? Já fiz. Pouquinho, né? Pouquinho. Sempre foi crente, sempre esteve lá. Teu pai sempre firme com você. É fácil, Joás, entender, ver quando houve essa mudança. Para quem é criado dentro da igreja? Não. Não é fácil. E quando você vê aquele povo tudo lá dentro da igreja, falando que houve essa mudança, que falou com Deus, que viu Deus, que sonhou com Deus, que andou com Deus, que Deus falou com ele. É uma coisa que a gente sempre se questiona, né? Em que momento, é bem o que o senhor falou. A gente vê esses testemunhos impactantes, né? Toda a vida a gente fica, Senhor, será que eu não vou ter uma experiência para contar, algo diferente? Será que eu vou ter que ir para o mundo para ter alguma experiência, para voltar e ter o que falar? E a gente fica, meio que uma crise de identidade, né? E a irmã? Também foi filha de pastor, como que é isso? Também, você pensa que os outros talvez sejam mais cheios do Espírito do que você mesmo, né? Então, os testemunhos é uma faca de 2 legumes. Não é uma faca de 2 legumes? Porque você ouve aquilo. Você ouve aquilo todo domingo. Vai acontecer comigo ou não? Você sabe como a gente imaginava que era chamado para o ministério? Como é que alguém é chamado para ser pastor? Como que é isso? Sabe como que é? Você está dormindo, meia-noite vem um índio na tua cama e te toca e fala assim, Aderson, acorda. Deus quer que você vá falar com os índios. Eu tenho um chamado específico. Eu tenho um chamado para ser missionário no Havaí. Eu estou orando agora para Deus me mandar para a Indonésia, para a ilha de Phuket. Eu tenho, assim, minha igreja só vai abrir segunda-feira, porque sábado e domingo a gente tem que evangelizar na praia. Nada, não tem nenhum problema. Não, eu tenho um chamado para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, eu tenho um chamado para ir para a Austrália, eu tenho um chamado para ir para a Itália. Amém. Ninguém está questionando que você tem ou não chamado.
Tem missionários maravilhosos que estão fazendo trabalhos fantásticos lá. Eu estou dizendo aqui, você nunca teve um chamado na tua igreja. Você nunca fez nada aqui, aí de repente o cara chega e fala, Deus me chamou para ir para a Inglaterra. Agora, Deus nunca te chama para ir para a África? Foi para o Paraguai? Já chamou ele para ir para o Paraguai. Aí ele foi para o Paraguai e conheceu uma Argentina. Esse foi o chamado dele. E o que foi? Entenderam? Como que eu tenho um trabalho lá se eu não vivi isso aqui? Como que de repente é isso? Por que lá eu vou ter essa vida contemplativa? Por que lá eu vou ter uma vida de serviço? Por que lá eu vou fazer isso? Não sei, eu acho que eu não consigo entender essas coisas. Quem foi que pegou? Cadê a Marli? Está vendo? A Marli esconde as coisas aqui e não fala para mim onde ela põe. Eu já ia perguntar para a Marli, Marli, onde você pôs? E aquilo que eu falei do oceano. É esse mistério que vai fazer a gente chegar até lá. Tá bom? Agora vamos lá, pastor. Paulo, ele falou sobre isso, né? E o que é contemplar? Me fala assim, uma pessoa que vocês conhecem, que tem uma vida de adoração. Vocês conhecem alguém? Que você olha assim, você fala, pô, esse cara, quem que é o senhor? O senhor é o Adair. Você conhece alguém assim, Adair? Como que é essa pessoa? É uma pessoa alegre, uma pessoa que praticamente em tudo ele é uma pessoa referência, né? Uma pessoa que realmente vive uma vida voltada para a adoração de Deus. E ela faz esforço para isso ou não? Nenhum. É natural da vida dela? Simplesmente é assim. Ela está na mídia? Não. Escreveu alguns livros? Não. Viajou vários países? Como missionário. Só como missionário. Mas é uma pessoa muito simples. Sim. Muito simples. Como que é essa vida? Então, espiritualidade está muito ligado com o quê? Com a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus em nós? Criou Deus, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O que é a imagem de Deus em nós? Porque a gente pode falar assim, puxa, eu tenho a imagem de Deus. Vocês acham que o diabo ele quer destruir o corpo ou o espírito do homem? O apelo de Satanás é para o corpo ou é para o espírito? Corpo ou espírito? Quem acha que é espírito, levanta a mão. Quem acha que é o corpo? Quem acha que é o corpo? Quem está com medo de responder? É o corpo ou o espírito que o diabo tenta? Os dois. O apelo de Satanás é para destruir primeiramente o quê? O corpo. Como que ele destrói o corpo? Engordando. Destrói ou não destrói? Porque é só o problema da obesidade? O que vem com o problema da obesidade? Autoestima.
Rejeição, preconceito. A gente criou um estereótipo de quem? Do homem perfeito. Na África, quais são as mulheres que são beldades? Na África, você sabe qual é o conceito de beleza, não? Não, sabe não? Tem até um filme que vocês podem até assistir, chama Miss Abundância. Miss Abundância. É um filme que elas foram para uma piscina, tem uma toda saradona, com duas amigas enormes, grande, pensa mulher grande, aquelas negras bem gordas mesmo, e elas estão na piscina, e aí vem um príncipe nigeriano, aí mostra o close dele, ele aparecendo, andando, aquela coisa, aquele corpo todo, aí a magrinha lá, toda saradona, fala, aí ele vai aonde? Na Miss Abundância. E a outra não se conforma. Por quê? Na África, o conceito de beleza é mulheres gordas. Por quê? São mulheres que têm saúde. E mulheres gordas na África são mulheres que têm dinheiro. Porque a maioria não tem dinheiro, é magro. É magro de fome. E se você vai comer lá, você entra nos restaurantes, você só vê mulheres muito grandes. Esse é o conceito de beleza deles, que é diferente de nós. Vamos lá. Você acha que os comerciais de cigarro é para pegar quem? Quem fuma? Não, porque quem fuma já é viciado. Tem comercial de cigarro, não sei se agora tem mais, eu acho que não tem mais, né? Não pode mais. Mas antes, como que era o comercial de cigarro? Era feio. Cowboy que pegou câncer, mas ninguém fala que o cara pegou. Outra coisa, uma questão de inteligência, fome free. Vocês vão falar, nossa, o pastor fumava pra caramba. Não, eu nunca fumei, nunca gostei. Tudo é uma questão de ter charme. Vai ao sucesso com Marlboro. É que eu fiz um estudo com isso. Bebida. Existe bebida com cor feia? Tem bebida com cor feia? Gente, dá um desespero quando a gente vai na praia, né? Ou a gente vai num hotel que a gente vê aqueles coquetéis. Aí você fica olhando para um lado, será que tem algum crente aqui? Será que eu pego? Não pego? Não, eu vou pegar só de fruta. É lindo. Vem com um chapéuzinho. Vem com uma rodela de fruta. É lindo. Ostenta. Eu estou com meu sobrinho trabalha lá em Portugal, tem um estabelecimento. E ele fala que grande parte de brasileiros que têm ido lá para lá, tem gasto tudo que ganha em drogas. Chupar 2 balinhas, 60 euros, para ficar louca a noite toda. Que é uma droga nova que tem lá, mais forte que êxtase, mais forte do que LSD, é um negócio maluco que surgiu agora. 60 euros. Juventude. Aí, o que mais vem para destruir o ser humano? Bebida, droga e o quê? Sexo. Sexo. E todo tipo de animalesco que você possa imaginar. Né? Semanalmente você vê uma menina muito bonita sendo esfaqueada, sendo morta. E vamos lá. Qual é o principal argumento
de Satanás, quem que ele quer pegar? Qual é o público principal de Satanás? Qual é a formação que, se a gente vê, se destruir a pessoa nesse processo da vida, destrói a vida dela para o resto da vida? Qual é o período da vida? Oi? Adolescência. É na adolescência que se começa o quê? Droga, bebida e sexo. Se você perder o menino na adolescência, você perde ele para o resto da vida. É na adolescência que ele se droga. E qual é o principal argumento na adolescência para pegar o menino, para atrair o adolescente? Qual é o principal chamariz? Qual é o argumento que se usa para trazer esse menino? Eu te amo. Eu te aceito. Eu te acolho. Teu pai não te ama? Você é aceito no grupo. E tem várias tribos. Uma tribo vai te aceitar. Porque tem a tribo dos nerds, tem a tribo dos doidos, tem as tribos dos inteirados, tem as tribos dos ricos, tem a tribo dos pobres. Uma tribo você vai entrar. Ele vai te pegar. E qual é o período da vida da gente que mais a gente precisa de amigo, que a gente mais precisa se relacionar? Na adolescência. E esse adolescente que não entra em nenhuma tribo, o que ele faz? Se corta. E sabe por que a criança se corta? Um dos argumentos é que eu quero mostrar para você o que eu estou sentindo e eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Eu quero que você sinta a minha dor, por isso que eu me corto. Porque eu sei que você vai doer em você o tanto quanto dói em mim. Então, a gente trabalha com a criança toda. Quando chega na adolescência, a gente tem todo esse trabalho aqui. Porque ele vai enfrentar a faculdade. Ele está saindo dessa pré-adolescência. Está saindo da adolescência e entrando na pré-juventude. E se a gente não ensinar esse menino a contemplar a Deus, a adorar a Deus? Quando surgiu o Teen Street, a gente ergueu a mão para o céu. Porque eles trabalham muito na questão da contemplação. Agora, nós batistas somos contemplativos? Nós presbiterianos somos contemplativos? O que vocês acham? Não tem performance. Surgiu hoje um movimento chamado worship, que é o momento da contemplação. 1h30 de culto, 1h30 fazendo as pessoas entrarem num êxtase, ou então terem aquele momento de oração, de devoção. Agora nós temos 3 pessoas aqui que são fundadoras da Igreja Batista. Tem até irmão que é pastor aqui. Mudou um pouco a Igreja Batista? O que você acha? Não, a Igreja Batista ela continua mesmo desde que eu conheço. Mas aquela coisa assim de hoje ter cântico, de erguer a mão, de bater palma, isso não tinha antes, né? Não, era mais tranquilinho. Era hino, né? Mas sempre foi bom. Isso. Ela contemplava Deus com aquele jeito. E hoje, dá para fazer daquele jeito? Quem quer faz, quem não quer faz,
indiferente. Desde que esteja adorando a Deus. É o que tem para hoje, você faz. Não, adorar é adorar. Aí é diferente. A gente esteve na convenção e a ordem do culto tem até um momento que você tem que respirar. Agora respira, senta, levanta, canta, tem o hino, tudo é escrito. Tem. E você olha aqueles irmãozinhos idosos, quando eles cantam o hino, firme nas promessas do Senhor Jesus, eles choram. Tem um hino que é assim, que é da harpa, né? Vocês conhecem. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Esse hino tem 5 estrofes. Cada estrofe você leva 4 minutos. Você canta 20 minutos, dá para ir para casa, tomar banho, voltar e ainda está cantando o hino, né? E para a nossa juventude, vocês já viram o choque, não? Ô Silas, você tem aí o vídeo do choque? Vê se você acha, de 2023. Tá no Insta? Dá uma olhada. E aí vocês vão dizer se isso é contemplação, se não é contemplação. Então vocês entendem que a contemplação está muito envolvida, está muito ligado à nossa vida de relacionamento, como Deus se relaciona. O que acontece com o menino que na adolescência não teve amigos na igreja? O que acontece com o menino que quando cresceu dentro da igreja não conseguiu se relacionar no período da adolescência? O que acontece com essa criança que ela cresceu sem amizade aqui dentro? Qual a probabilidade dela, quando chega na juventude, de estar na igreja? Então, é essa visão que a gente tem que começar a ter, dessa imagem de Deus. E começar a olhar como se a gente estivesse olhando para Jesus Cristo. Então, a gente nunca vai conseguir, né, ter essa intimidade com Deus no isolamento. Nesse isolamento. E é exatamente o que o mundo prega, o narcisismo. Né? Quando você chega nessa sua fase adulta, nos leva a pular em todo tipo de barco. Influencia em todas as nossas atividades, nossa aparência, nossas conquistas, nossa conta bancária, e determina o que nós somos. É exatamente isso hoje que o mundo tem falado para a gente. Contemplar é contemplar a si mesmo. Contemplar é como Narciso, que ia para o rio todo dia e se olhava no espelho. Hoje, contemplar significa a minha adoração. Contemplar hoje significa o meu momento com Deus. Contemplar agora significa a minha intimidade com Deus. O que se mais ouve dentro da igreja é você precisa ter intimidade com Deus. O que se mais ouve na igreja, você precisa contemplar o Senhor. O que mais se ouve na igreja, você precisa contemplar o Senhor. O que mais se ouve na igreja é que você precisa ter uma vida com Deus. Amém? Vamos pegar aqui o casal aqui, que são novos aqui. Dos momentos que vocês mais tiveram assim de presença de Deus na vida de vocês, foram essa busca individual ou quando teve gente cuidando de vocês? Na minha vida, sim. Recentemente eu passei por uma situação no trabalho que era muito boa, mas devido aos traumas que eu tinha, eu estava
estava com dificuldade de lidar emocionalmente com aquilo. Então, eu ia lá, trabalhava, mas no final do dia eu me sentia um pouco arrasada, assim, então chorava. E aí eu participei do grupo, esqueci o nome, de quinta-feira, Viva a Vida. E ali eu recebi o acolhimento que eu precisava. Era realmente somente uma situação emocional, que eu não estava tendo domínio próprio. Então, aqui na igreja, eu estou aprendendo a ter domínio próprio. E o acolhimento deles foi fundamental. Eu consegui passar por aquele período onde eu estava sendo exigida. E aí, falando em testemunho, quero até compartilhar com vocês. Essa semana que passou, o meu gerente fez uma reunião comigo. É uma reunião comum, faz com todos os funcionários. Só que, geralmente, essa reunião é para pontuar coisas que você precisa melhorar para o próximo semestre. Eu vou completar 7 anos nessa empresa. E essa reunião foi muito especial, porque foi o contrário disso. Ele só colocou em pauta as coisas que eu tinha, os alcances que eu havia conseguido no semestre que passou. E, no final, ele me agradeceu por fazer parte daquele time, porque eles entendem que, da minha maneira, eu estou conseguindo influenciar o time positivamente. Mas eu sei que é aqui que eu estou conseguindo fazer essa virada de chave. Então, é isso que a igreja tem. O senhor Rodair, uma coisa que mudou muito a tua vida foi essa questão do acolhimento da igreja ter te aceitado? Foi? Isso mudou? Mudou bastante, porque eu sempre fui assembleiano e eu saí da igreja, eu fiquei um bom tempo sem ir na igreja e eu falava para minha família, vocês nunca mais vão viver na igreja, né? A minha ideia era viver o resto da vida no mundão. Aí eu comecei a me tatuar, eu ia tatuar até o rosto, tudo. Só que isso daqui é uma parte assim, né? Inclusive até minha mãe ficou muito tempo sem falar comigo, porque minha mãe é assembleiana desde pequena, né? E aí aí eu tinha um pouco de preconceito, porque assim, às vezes as pessoas falam, não tem preconceito, tem muito dentro da igreja, porque às vezes uma pessoa com tatuagem fala, ixi, né? Esse daí deve ser bem perdidão, né? Mas era, né? Graças a Deus não são mais. Mas assim, aqui o acolhimento foi ótimo. A minha filha chora o dia que nós falamos, olha, nós não vamos na igreja hoje. Ela fica chorando. E aí a gente pega, às vezes estamos cansados, né? Todo mundo trabalha, estuda. E aí nós vem. E aqui é o melhor lugar que a gente teve o acolhimento na nossa vida. Obrigado por ter feito propaganda da gente. Mas assim, que eu queria que você entendesse essa questão desse relacionamento. Acho que se não deu, deixa. Pode deixar, volta lá para mim. Tá? Eu ia mostrar para vocês o evento lá dos nossos adolescentes, só para vocês terem algumas ideias, tá certo, do que hoje a gente tem vivido. Tá bom? Se eu não tiver essa questão dessa relação, dessa amizade, desse envolvimento, de andar junto, de ser acolhido. Vocês acham que faz muita falta a visita de um pastor na casa de alguém? Faz? Oi? Ele foi criado até uma certa parte na igreja. Ele nunca tinha recebido uma visita de pastor. Eu não sabia que fazia até a gente ter isso, porque foi a primeira vez quando a gente começou a frequentar aqui, né? Você recebeu uma visita. Então, aí hoje eu tenho certeza que faz muita diferença. Se você não recebeu ainda a minha visita, ora, vai orando. Um dia eu visito você. Mas eu vou visitar. Eu vou visitar. Uma hora você vai ver que eu vou chegar lá. Eu vou te visitar. A Dorcas viveu na igreja a vida inteira, né, Dorcas? A mãe é do círculo de oração,
esposo era obreiro, não precisa falar o nome da igreja. Inclusive, eu vi que o Juninho está aqui, é filho do Joás. Meu pai cresceu junto com ele. Meu avô negreiro ajudou a construir a Assembleia de Deus de Várzea Paulista. Então, eu cresci na igreja da Várzea Paulista e depois que eu me casei, eu vim para Jundiaí, né? Que nós compramos a casa em Jundiaí. Mas cresci dentro da igreja e realmente, quando o pastor falou assim, estou indo visitar a sua família, eu falei, meu Deus, que a gente não, né, não tinha essa questão do pastor ir em casa visitar a família, né? E ainda na hora que a Marli me mandou mensagem confirmando, ainda falei para o meu esposo, é verdade, ele vem mesmo. E foi uma bênção, foi uma bênção. É maravilhoso ter o pastor nos visitando. Com as megas igrejas, isso existe? Dá? Não tem como. É impossível. As pequenas igrejas que têm os pastores que também não visitam. Então, o principal relacionamento da igreja é esse relacionamento de relacionamento, não de autocentrismo. Sobre relacionamento, eu e meu esposo, nós estaremos ministrando Casados para Sempre, aos domingos, e conforme o pastor Oswaldo vai recebendo a inscrição, ele vai passando o contato das pessoas que se inscreveram para o curso, e eu estou chamando ela no WhatsApp, né, me apresentando. E aí teve uma moça que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, olha, Dorcas, eu me inscrevi no curso, mas o meu casamento está bom. Só que sabe por que eu me inscrevi no curso? Eu falei para minha esposa, eu falei, olha como as pessoas estão vivendo. Ela falou assim, eu me inscrevi no curso porque eu estou procurando acolhimento. Porque eu fiquei sabendo que lá na família IBMJ, eles acolhem as pessoas, a igreja tem pequenos grupos, então eu me inscrevi no curso para que a igreja me acolha e eu tenho um grupo para ir. Eu falei, mas você não é da família IBMJ? Ela falou, não, eu vou numa outra igreja onde eu e meu marido, a gente não tem esses pequenos grupos, a gente não se sente acolhido. E pela rede social, o que ela vem acompanhando, ela descobriu que a igreja abraça as pessoas. Então, ela se inscreveu no curso para ela se sentir acolhida. Mas tem gente que está aqui que não quer fazer. Tem gente também que não quer fazer. E está aqui. A igreja oferece. Entenderam? Eu levei 4 anos para visitar o Daniel, da padaria, que é o líder hoje da cantina. Eles assistiam o culto e eu chegava à porta, naquela época era menor. Eu vou te visitar. Ele falou, não, ainda não. Um dia eu fiz um sermão aqui e falei sobre que Noemi e Ruth. Que Noemi pegou os filhos, o esposo, e foi para Moabe lá conhecer as esposas. O esposo morreu, os 2 filhos morreram, e houve fome, e ela teve que voltar. Por que ela deixou Belém para ir para Moabe? Porque em Belém tinha fome, não tinha pão. Você sabe o que quer dizer Belém? Alguém sabe o que quer dizer Belém? Casa do pão. Não havia pão na casa do pão. Por isso que Noemi foi para lá. Às vezes eu estou na casa do pão e não tem pão. E o pior de eu estar na casa do pão e não ter pão, o pior de tudo é a casa do pão que tem pão e eu não quero comer o pão. Pô, tem pão, mas eu não quero o pão. E naquele dia, quando eu preguei, que eu falei que Noemi foi, porque na casa do pão não tinha pão. Eu estava na porta e o Daniel passou e ele falou, você vai me visitar? Eu falei, por que agora eu vou te visitar? Porque que eu quero, na casa do pão, dar o pão. Eu sou dono de padaria. E aqui nunca vai faltar pão, porque eu vou dar pão. 4 anos.
Batizou ele, Eliene, os meninos, todos. Naquele dia ele entendeu o que era pão. Naquele dia ele entendeu que o pão é algo que era para partilhar, que era para dividir. O que esse casal faz aqui dentro é um negócio maluco. Ele trabalha, ele faz as entregas nas empresas. Hoje ele fechou a empresa dele, ele tem uma padaria industrial. Ele entrega até 4 horas, 5 horas da manhã e vem direto fazer o café dos ministérios para cá. Vem ele e a esposa, direto, com sono. E faz tudo muito bonito, muito bem feito. Ontem à noite eu fui ligar para ele para agradecer e tal, era 9 horas da noite, ele tinha acabado de acordar, pastor, estou acordando agora. Falei, me desculpa. Não, mas eu já estou saindo para ir trabalhar. E aí você vê aquilo que ele disse, da espiritualidade na vida dessa pessoa. Vamos ver. O que vocês acham disso? Eles vão ficar bravos que vai passar 2 minutos, eu vou mandar cortar. Eles ficaram 1 hora para achar e aí eu tiro. I'm here to spread love. I'm here to spread love. Bem-vindos ao Choque 2.0. Choque 2.0. Pode parar. O que vocês acham? É culto esse negócio? É um meio de adorar. A senhora vai lá no próximo choque? Não, a senhora não vai. O que vocês acham? Precisa, irmã Helena, essa nova geração. Quantos aninhos a senhora tem? 82 anos. Ela disse que essa nova geração precisa disso. A senhora vai, o irmão Antônio? Posso inscrever vocês no próximo choque? Dá para pular, irmão Antônio? Gente, quanta confusão eu arrumei na igreja por causa disso, quando eu era pastor no início. Eles queriam arrancar esses bancos. Não, esses bancos são sagrados. Ninguém pode mexer nos bancos da igreja. Quanta confusão arrumei. Então, essa contemplação, ela é algo muito pessoal, mas ela é extremamente coletiva. Eu quero te abençoar. Vou te abençoar como eu sou. Né? Então, quando a gente tem esse encontro com Deus, nós deixamos valores, essa questão de autocentrismo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós sentimos a realidade da companhia de Deus com a gente.
É como se ele estivesse entrando na vida da gente, entrando dentro de nós. É como se o mundo todo não existisse. Eu tinha um pastor que era meu professor de hermenêutica, de homilética, Antônio Guidolin. Ele dizia o seguinte: sermão você não ouve. Um bom sermão você nunca escuta. Um sermão você vê. Um sermão você vê. Parece que quando o pregador está pregando, você não vê ele não está ali. A única pessoa que vocês não veem quando um pregador está pregando e Deus está falando é o pregador. Vocês veem a mensagem. E aquilo vai te envolvendo de uma tal forma, você vai entrando, você vai ouvindo, aquilo vai mexendo com você, vai te tocando. Quando você ouve um sermão, mas aquele sermão que Deus fala com você, você não vê o pregador. Você não vê o pregador. A oração contemplativa, você não olha o tempo. Na oração contemplativa, você não olha o lugar. Aquela presença é tão gostosa, é tão maravilhosa, que você não quer sair daquele lugar. Você não quer sair daquele momento. É como aquilo que Jesus Cristo mesmo falou. Que ele ia para o monte, que ele se retirava, que ele ia buscar a presença do Pai. E eu acho que aquilo incomodava tantos discípulos que falavam: pô, por que ele faz tanto ali? Por que ele faz tudo isso? Por que ele está tão perto? E ele orava de um jeito que os discípulos olhavam assim e diziam: ensina a gente a orar. E ele vai dizer que isso é possível se a gente estiver nele. Então, contemplar é permanecer em Deus. Como é que você faz isso? A minha sogra cantava antes na estrada de Damasco. E ela até chorava quando cantava na estrada de Damasco. E eu chorava de ver ela cantando, porque era difícil. Chorava. A gente tem o irmão Zé Roberto, vocês já viram aqui do estacionamento. Ele tem uma bicicleta missionária. Ele escreve o versículo na Bíblia. Ele comprou uma caixa de som e põe atrás da bicicleta dele, gente. Ele queria: pastor, eu posso escrever o João 3,16 na frente da casa aqui? Eu falei: não, a casa não é nossa. É o jeito dele. Se a gente pegar esse povo da Bleia mais antigo e conversar com eles, e eles falando do respeito que eles têm, o amor que eles têm pela palavra, pelo culto, sabe, de pregar, de testemunhar. Agora, para a gente encerrar essa parte aqui, eu queria que vocês entendessem que não tem um jeito de ensinar vocês a fazerem isso. Porque cada um tem um jeito de contemplar o Senhor. Se a gente pegar os adolescentes, se a gente pegar as crianças, se a gente pegar, por exemplo, ontem foi lindo de ver as crianças cantando, né? Tem uns vídeos aí, a Marli vai colocar no Instagram, de ver eles fazendo. Criança é gesto, ela tem que ter gesto. Os adultos também gostam de gesto. É gesto.
Hoje, a questão da nossa inologia, do nosso cântico, a gente tem que pensar nela, até que seja uma mensagem que possa chegar fácil ao coração, que as pessoas entendam essa mensagem. Não dá para a gente cantar coisas que o povo não entenda a mensagem. Não dá para cantar, né? Já eu citei aqui, um pendão real vos entregou, ó rei, a vós soldados seus, corajosos, pois a Cristo vos rendei, né? O estandarte desta igreja, levantemos com fervor, ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. Se Davi das vagas, não vacas. Se Davi das vagas, procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão. Isso a gente esquece porque o refrão é muito bonito. Conta. Quantas são? Advindas da divina mão. Isso era o nosso cantor cristão. Na década de 80 houve um movimento para atualizar o cantor cristão. E aí criaram o HCC, Inário para o Culto Cristão. Isso foi a nossa denominação. Pegando essas letras e transformando em letras mais, com uma linguagem mais acessível. Colocaram alguns hinos mais populares, né, no HCC. Sabe o que aconteceu? Não canta mais nem o cantor e nem o HCC. E quem comprou aquela Bíblia que vinha no fundo, o cantor cristão, quem tem? Olha, é tudo acima de uma certa idade que tem aqui. Quem tem a Bíblia com a harpa cristã? Vocês têm Bíblia com a harpa cristã? Por quê? Por que a gente tinha a Bíblia com cantor? Por que a gente tinha a Bíblia com a harpa? Como que isso chegava na gente? Era fácil ter disco? Era fácil os cantores virem, trazerem para a gente? O máximo que a gente fazia era rádio. Agora, qualquer coisa que você põe aqui, eu acho que vocês ficam até chateados, porque quando vocês estão aprendendo a cantar um cântico, a gente já troca. Quando começa a cantar, agora eu sei. Aí muda tudo. E por que muda? Velocidade da informação. Necessidade do tempo. Me fala qual o hino hoje que a gente fala de arrependimento. Morri na cruz por ti, morri para te salvar. Meu sangue te verti, né? Outro, meu amigo, hoje tu tens vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Tal qual estou, eis-me, Senhor. Quando se cantava esses hinos? Oi? No apelo. Não tem mais apelo. Sabe por quê? Sabe quem que escreveu esse manancial? Sociedade Bíblica, a Sociedade de Senhoras. É isso, foi isso. O manancial é feito pelo IBER, pela União Feminina. Por isso, a União Feminina.
CC, cantor cristão. É isso aí. É a União Feminina Missionária. Aí a senhora sabe hoje quem que canta hino lá na convenção? Só a gente tem cabeça branca. Aí os jovens foram cantar um hino lá. Fizeram um culto lá do Dia da Juventude. Você sabe o que eles foram cantar? Voz da Verdade. Que não crê na Trindade. Está dando uma confusão aqui. Então hoje, o que nós cantamos hoje? Paixão, só paixão, está todo mundo apaixonado. A gente não tem mais ninguém que peca e que se arrepende, que precisa aceitar Jesus. A gente só precisa levar a gente para se apaixonar por Deus. O que a gente vai fazer? Eu ainda prefiro que as pessoas venham ouvir de paixão, de amor, mas que venham, porque é a grande oportunidade que eu tenho de falar a verdade. Porque se eu não fizer isso, eles vão para 9 de julho. Sabe aonde era o Extra, que hoje é o Pão de Açúcar? Vai sexta-feira ali. Chega ali por volta de 9 horas da noite. Uma média de quase 5.000 adolescentes bebendo e usando droga. Eles fazem como se fosse aquele bando de gafanhoto, tudo ali, naquele canto. E agora eles estão nos postos de conveniência. O que nós vamos fazer? Vamos ensinar a contemplar o Senhor. Vamos ensinar a contemplar o Senhor. Amém? Ficou alguma dúvida? Não sei se isso tem mexido com você, tem feito você pensar. À noite eu vou falar sobre a oração sacerdotal de Jesus. Qual é a oração de Jesus? Qual é a oração de Jesus? Qual é a oração de Jesus, gente? Não, o Pai Nosso não é a oração de Jesus. Não. Jesus não orou o Pai Nosso. E por que Jesus não orou o Pai Nosso? Ele pode orar, perdoa as nossas dívidas, perdoa os meus pecados como eu perdoo dos meus. Ele pode orar isso? Então a oração do Pai Nosso não é a oração de... A oração, o Pai Nosso é nossa oração. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Ele deu essa oração para a gente, mas não é a oração dele. Qual é a oração dele? Só existe uma oração de Jesus escrita na Bíblia. Onde que está? João 17. Hoje à noite a gente vai pregar sobre a oração de Jesus. João 17. Oração de Jesus é João 17. O Pai Nosso, aprendam isso. É a oração de quem? Que Jesus? Amém? Eu vou sempre fazer essa pegadinha. Eu não mudo. Nossa, está ficando velho. Sempre faz a mesma pegadinha. É sempre a mesma pegadinha. Tá bom? Não muda, é isso mesmo, tá? Vamos orar então, vamos agradecer. Senhor, nós agradecemos por essa manhã, pelo Teu cuidado, Teu amor sobre nós, sobre esse tempo que podemos pensar em Ti e andar com o Senhor. E pensar na Tua igreja e viver com a Tua igreja. Que nós possamos caminhar juntos, ó Deus, entendendo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Leva-nos, ó Deus, paz, nos proteja. Nós clamamos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Bênção para todos vocês nesse dia. Amém?